meus amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Eu quero agradecer você que já está aqui comigo nessa noite para acompanhar mais uma reunião poderosa. Talvez o cenário vai estar um pouquinho diferente porque hoje nós estamos de viagem, estamos para participar do alinhamento profético, a unção de Elias que acontece todo ano aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com meu pai espiritual, o apóstolo profeta Joel Engel. Então já vai se inscrevendo no canal GBA Guerreiros da Aliança, deixando aquele seu like, o seu comentário e compartilhando essa live com os teus familiares. É muito importante para que o canal continue crescendo e para que todos nós possamos ser abençoados com a palavra de Deus. E o tema dessa noite é insubmissão. É isso aí. E a palavra está lá em Tito capítulo 1, do verso 10 ao 11. E diz assim: porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente dos grupos da circuncisão. É necessário fazê-lo calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Então o apóstolo Paulo, aqui, quando ele tinha chamado o seu filho Tito para ministrar a palavra para os cretenses, eles passaram por Creta e depois Paulo acabou sendo preso em Roma e não deu tempo deles edificarem uma igreja, fundaram uma igreja ali. No entanto, para que os cretenses não ficassem sem orientação, Paulo dá a orientação para que Tito pudesse levantar presbíteros e bispos. Presbíteros falando da qualidade do ministério e bispos falando do cargo, para justamente treinar essas pessoas a mostrar o caminho e verdadeiramente poder seguir o evangelho da verdade. No entanto, no meio dessas pessoas, tinham pessoas que se auto-intitulavam mestres por causa do seu conhecimento, e a fim que Paulo está dizendo que isso não passa de uma soberba, de uma arrogância, e que essas pessoas não são mestres nadas porque eles são insubmissos. E o que é a insubmissão? A insubmissão é a falta de obediência e submissão, porque a submissão não fala de você ser inferior, fala você de estar debaixo de uma visão com propósito. Agora, obviamente que nós como homens vamos acabar discordando um do outro, mas a questão é nós temos a humildade de poder tentar entrar na visão do outro pela qual Deus tem estabelecido. Então, ainda que o outro seja falho, ainda que o outro peque, ainda que o outro falhe, ainda que o outro erre, no entanto, nós não estamos olhando para o homem, mas nós estamos olhando para aquele que o homem tem carregado. Se não fosse assim, Jesus não sentaria com pecadores para comer. Se não fosse assim, Jesus não sentaria com ladrões, com prostitutas. E ele fez isso. E ele ainda faz isso porque ele, sendo o rei, se submete para poder se adequar até nós. Por que nós não podemos nos adequar até ele? Quantas vezes ele serviu? Quantas vezes ele se colocou numa posição inferior? Filipenses capítulo 2 fala isso. Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem como servo. Ou seja, foi até a cruz de boca calada. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para Tito que os insubmissos, além deles falarem muito e falarem mal acerca dos líderes espirituais, falarem mal do irmão, falarem mal do ciclano, é só ele que está certo, ele é insubmisso. Paulo diz que é necessário fazê-lo calar. Por quê? Porque eles são motivados pela cobiça, a cobiça do seu próprio eu. Eles transtornam uma casa inteira. Ou seja, o lugar aonde ele vai, ele causa transtorno, ele tira a paz das pessoas. Ninguém quer essa pessoa por perto. Fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero essa pessoa por perto, não. Não, eu não quero. Por quê? Porque causa esse transtorno, causa essa confusão, você entendeu? Ninguém gosta de uma pessoa insubmissa. Porque todo aquele que é submisso, ele acata, ele obedece, ele segue a visão. Então, a palavra diz que Deus, ele se opõe ao orgulhoso, ele se opõe ao insubmisso.
Eu vou ler aqui dois textos muito poderosos, muito fortes da parte de Deus. Eu preciso ler isso, porque a origem dessa insubmissão, dessa rebeldia, começou, sabe aonde? No céu. Olha para você ver. E talvez você olhe para determinadas situações e você fala assim, esse ambiente é errado para mim, esse lugar não serve para mim. Você sabe qual que é o problema? O problema não está muitas vezes no lugar que nós estamos, mas como nós estamos no lugar que frequentamos. Sabia disso? Então eu quero ler aqui a palavra que está lá em Ezequiel, no capítulo 28. E como assim começou essa insubmissão no céu? Por que eu estou falando de insubmissão? Porque é uma palavra que Deus tem tratado no meu espírito. Porque o orgulho e a insubmissão é a base para a rebelião. Olha aí. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Nós vamos ler um pouquinho aqui, tá? Verso 1. Eis que novamente veio a palavra de Yahvé a mim, dizendo, filho do homem, diz assim ao governante de Tiro, assim declara Yahvé, o Senhor e soberano Deus, na arrogância do teu coração disseste, sou um Deus. Olha aí, o rei falava, eu sou um Deus, eu posso vencer isso sozinho, eu consigo, eu me assento no trono dos deuses no coração dos mares. Ora, mas tu é apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. O profeta está falando para um homem, que um homem estava tão arrogante, e sabe quem que entrou no coração desse homem? O próprio Satanás. Porventura é mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar? Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria, do teu entendimento pleno, que granjeaste riqueza e acumulaste ouro e prata entre os teus tesouros? Por tua grande habilidade comercial conseguiste aumentar as tuas posses, e por causa das tuas riquezas o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Olha para você ver. Portanto, assim declara Yahvé o Senhor Deus, porque imagina que és astuto, tão sábio quanto Deus. Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis e implacáveis dentre as nações, mais impiedosas, e farei com que te ataquem violentamente. Eles empunharão suas espadas contra a tua formosura e a tua sabedoria, e transpassarão toda a sua glória e resplendor. Que Deus está dizendo que ele chega um ponto que ele acaba com a arrogância. Ele levanta homens para combater essa arrogância, trazendo a espada que vai transpassar. O que é a espada? É a palavra. Porque só a palavra para combater o inimigo. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é com aquilo que está nas regiões celestiais, ou seja, os espíritos. Eis que far-te-ão descer a cova, e certamente terás uma morte brutal em meio a grandes males, porventura ainda replicarás, eis que sou Deus. O cara, ele ainda perdendo, ele ainda sendo ferido, ele não cede. Olha o tamanho da arrogância. Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não Deus. Terás tão somente a morte dos circuncisos, e ainda pela mão cruel dos estrangeiros pagãos, e tenho dito palavra do soberano Yahvé o Senhor. Então vem a minha palavra de Yahvé ordenando, ó filho do homem, ergue, pois um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz, assim declara o Senhor Deus. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia de jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Serengaste, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disso, tu foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito e irrepreensível entre seus sentimentos e atitudes desde o dia em que foste criado até que observou malignidade em ti. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando de Satanás. Foi criado perfeito até que achou-se malignidade em ti, ou seja, estava tudo bem, até que o sentimento dele foi corrompido, ou seja, ele deixou falar a alma, falou mais alto.
Porque às vezes nós estamos passando por dor, por dificuldade, problema. Sabe o que acontece? Deixa a alma falar mais alto. E quando a alma falar mais alto, a carne vem em evidência, o espírito se cala e Satanás toma posse. Então olha para você ver o perigo que é de nós não controlarmos a nossa alma. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o coração de arrogância e brutalidade. E pecaste, por esse motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, no meio da glória das pedras fulgurantes. Deus não aceita o arrogante. Deus não aceita o insubmisso. Não dá para ficar no céu. Não tem como. Uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não cede, só ela está certa. Só ela sabe. Ela é a melhor. Deus falou para mim uma palavra esses dias e Ele me disse que o insubmisso, o orgulhoso, ele é alguém que morre com a razão, mas sozinho. Por quê? Porque ele não cede tanto, ele é igual uma madeira dura, ele não quebra. Só que a madeira serve para quê? Para ser lançada ao fogo. Não é isso? O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa das suas impressionantes formosuras, ou seja, a beleza dele, a habilidade que ele tinha, e corrompeste a tua sabedoria por conta do seu esplendor e da tua fama. Ou seja, confiando na força do seu próprio braço. Ah, eu sei fazer, eu posso fazer, eu dou um jeito, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. Olha, a insubmissão, para não falar burrice, eu vou falar ignorância. Sabe por quê? Pensa comigo. Eu peguei um avião, para vir para cá. Assim que você entra no avião, você não conhece o piloto. Você não sabe quem é o piloto, você não sabe a vida dele. E você entra. E assim para nós entrarmos no avião, assim que nós chegamos no aeroporto, eu vi a minha esposa ali se despedindo do meu sogro, falou: pai, até a próxima semana a gente vê o senhor aqui. Quem garante que ela vai chegar ali? Quem garante que ao vir para a viagem o avião não ia cair? Não, mas você não pode pensar isso. Mas isso pode acontecer. Você não concorda comigo? O que faz ela ter certeza que ela vai voltar e vai cumprimentar o pai dela? É uma fé. Agora, o que faz você entrar no avião não é só fé, é uma submissão. Por quê? Porque se eu não me submeter àquele que está pilotando o avião, eu não posso entrar no avião. E sabe o que é o pior? Porque na questão da insubmissão não é só deixar de fazer ou não entrar. A questão da insubmissão é pior ainda quando você entra e você questiona do porquê está fazendo daquela forma. Ah, mas é que eu preciso entender. Mas você vai ser piloto? Então sabe o que não dá para entender? Às vezes as pessoas elas querem entrar dentro da cabine do piloto, bater assim e falar assim: ó, tá errado. Você não pode apertar esse botão. Você não pode apertar aquele botão. Você não pode puxar o manche assim. Você não pode fazer... Imagina eu vou entrar aqui na cabine do avião, entrei, chego no piloto no meio do voo, falo: olha, você não pode apertar esse botão aqui não, você não pode falar assim, você não pode fazer... O que eu, que prego a palavra, entendo sobre pilotar avião? Diz pra mim. Eu entendo alguma coisa? Não entendo. Então, sai de lá, senta na cadeira e fica quietinho. Por quê? Porque você não entende, você quer dar opinião daquilo que você não sabe, daquilo que você não foi chamado para fazer. Não, mas é que eu preciso entender para eu poder ter segurança. Eu preciso entender para eu poder ficar tranquilo. Não, você não precisa entender. Sabe por quê? Porque, primeiro, você nunca vai ser piloto se você foi chamado para fazer outra coisa. Segundo, que o fato de você entender não vai mudar se o avião não cair ou prosseguir. Sabe o que você precisa ter? É submissão e fé. Só isso. Submissão é se calar e acreditar que o avião vai chegar onde ele precisa. Então todo aquele que não consegue ser submisso
e ter a maturidade para compreender no seu espírito e não aquieta a sua alma, tentando toda hora compreender no seu entendimento, uma hora Satanás vai vir e vai plantar algo no teu coração. Sai da esfera do conhecimento. Sai da esfera do entendimento. Não estou falando que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, sai da esfera do entendimento, do intelecto, e entra na esfera do espírito. Todo aquele que quer caminhar com um profeta, todo aquele que quer caminhar com um pai espiritual, todo aquele que busca aprender mais de Deus, ele tem que ter essas duas coisas, fé e submissão. Porque o insubmisso não consegue. Ele vai ficar toda hora questionando o porquê das atitudes, ele vai ficar toda hora tentando entender, ele vai ficar toda hora no seu, talvez ele não fala, mas ele fica pensando, não pensa, desliga, não se atenta às coisas que acontecem, deixa de acontecer, apenas segue e acredita. Alguém vai falar para você, mas você viu o porquê daquilo? Eu falo, eu não quero saber, eu também não sei. A questão não é você não ter entendimento das coisas, mas a compreensão, ela vem com um tempo no teu espírito, não no seu intelecto. Por quê? Porque o reino de Deus é loucura para esse mundo. Você está entendendo? Quanto mais você entender no intelecto, menos você vai entender no espírito. Então fica querendo, é isso, é aquilo, é aquele outro, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É muita opinião. E, eu preciso entender isso, eu preciso entender aquilo. Aí são questionamentos e aí você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer. Então foca naquilo que você precisa fazer. Direciona a tua energia e vai buscar a compreensão do alto. É isso. Você está entendendo? Sim ou não? Então a palavra diz assim, o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Fiz de ti um espetáculo de advertência perante reis e governantes. Ou seja, você vai cair na vergonha. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e tua injustiça e desonestidade, nos negócios e comércio, profanaste teus próprios locais sagrados de culto. Chega uma hora que até o lugar onde você fica, onde você está ali, não tem bênção. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu. Você acaba sozinho e é consumida pela sua própria submissão. Porque você mesmo não consegue se submeter a você mesmo. Você mesmo vira o seu próprio acusador, você mesmo vira o seu próprio juiz e você morre sozinho. E te reduziu assim, jogado ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos os acontecimentos, todas as nações que te conheciam, estão apavorados com a tua presença, contudo chegaste a um fim horrível e jamais subsistirá. Esse é o fim das pessoas que são insubmissas. Esse é o fim de Satanás. Esse é o fim. E Satanás, ele quer levar um número maior de pessoas para o inferno junto com ele. Você está vendo a situação que está acontecendo no mundo, no Brasil? Você está vendo essas mortes desenfreadas que têm acontecido? Você acha por quê? Olha a guerra espiritual. Eu tenho falado do jubileu, culto após culto, reunião após reunião. Olha a guerra espiritual que está acontecendo para mudar a identidade, para atacar, para quebrar essa geração, destruir famílias, destruir as igrejas, a unidade. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus tem falado para mim. Não permita com aquilo que Satanás tem feito tirar a tua paz, porque eu ainda não perdi o controle. Amém? Ele ainda não perdeu o controle. Então não se desespere, não deixe com que as atrocidades que Satanás tem feito destruir você. Destruir a sua fé, aquilo que você acredita. Por quê? Porque você sabe qual que é o fim dele? Você sabe qual que é o fim de Satanás? A palavra está lá em Isaías.
no verso 14, capítulo 14, verso 9. Nas profundezas, o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegares. Por tua causa, além de despertar os espíritos mortos, todo o príncipe e governante da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e questionam: então também tu foste abatida como nós e acabaste na mesma condição que estamos? Ou seja, vai virar motivo de piada. A tua soberba foi lançada também no Sheol, que é lugar de tormento e sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e a tua coberta de vermes. Olha para mim. Deus não tem isso para você. Se você é arrogante, se você é orgulhoso, se você é insubmisso, todos nós somos, todos nós. Eu não me coloco aqui como alguém que estou pregando para todo mundo que não, eu sou o primeiro. Só que você tem que lidar com isso todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque esse é o fim para Satanás e seus anjos. Então Deus está mandando os profetas avisarem, falarem, porque Deus não tem isso para os filhos. Você entende que não é para você? Ou talvez você está ouvindo a palavra e fala assim: fulano de tal tem que escutar essa palavra. Ei, essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser consertados. Agora, se o outro não quer, ele vai ter que arcar com as consequências. A tua soberba foi lançada também no Sheol, sepultura. Então, a coberta de vermes, olha que coisa horrível. Como foi que caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, da alvorada, como fosse tirado da terra, tu que derrubava todas as nações. Afinal, tu costumava declarar em teu coração: ei, subir aos céus, e eu vou erguer o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafão, no alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol da morte foste precipitado, lançado foste no mundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos, em ti te observam com toda atenção, indagando: porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos? Olha a força que Deus tinha dado para Satanás. Olha a força que Deus tinha dado para esses reis. Olha a força que Deus tem dado para mim e para você, mas o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido? Se não aplicarmos os dons que Deus tem nos dado para o reino de Deus multiplicar e ser bênção onde nós fomos, o inimigo vai roubar os nossos dons e vai usar para o seu benefício próprio. E pior, vai fazer você se corromper cada vez mais. Por quê? Porque ele quer te levar para junto dele. Como ele não consegue vencer a Deus, ele levando os filhos de Deus para o inferno junto com ele, é a forma dele atingir Deus. Verso 17, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou suas cidades e nunca permitiu que retornasse para sua pátria os seus prisioneiros. Enfim, então a palavra está dizendo que o inimigo aqui ele vai ser envergonhado. Deus não tem vergonha para a sua vida. Talvez você tenha passado por humilhação, talvez você tenha passado por afronta, talvez você tenha suportado coisas, talvez você tenha engolido o sapo, mas deixa eu te dizer uma coisa. A culpa, às vezes, de nós estarmos na situação que nós estamos é nossa. Porque enquanto você não se posicionar como um príncipe ou uma princesa de Deus, as pessoas vão fazer com você aquilo que elas querem. Elas querem. Se você deixa as pessoas te tratar como um escravo, se você deixa as pessoas te tratar como um lixo, é isso que você vai ser. Mas você não é isso. Escuta o que eu estou dizendo. Você é príncipe e princesa. Deus está te levantando para governar, mas com a vontade dele. Governar com os princípios dele. Governar com a sabedoria dele, com o entendimento dele, com a compreensão dele. Por ele, para ele são todas as coisas. Então não se permita ser influenciado ou deixar com que a sua alma tire você do propósito de Deus, fazendo com que você seja insubmisso e não tenha fé. Porque a insubmissão tira você da visão, e a falta de fé você não agrada a Deus.
Que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o inimigo ele precisa de uma base. E a base para a rebelião é a insubmissão e a desobediência. A falta de fé. Aí vai criando o quê? Uma torre de Babel. Onde as pessoas falam uma mesma língua, as pessoas têm unidade, sim, para atacar o céu. Sabe o que Deus faz? Ele confunde as línguas. Deixa as pessoas sem saber o que fazer. Porque todo aquele que é insubmisso, todo aquele que é ingrato, todo aquele que é desobediente, uma hora ele fica perdido, ele não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque uma hora tudo aquilo que ele construiu, como não construiu na rocha, que é Cristo, vai cair. Uma hora tudo aquilo que está oculto vai vir à luz. Tudo aquilo que está escondido vai ser revelado. E aí vai cair. A casa vai cair. Você entende? Mas volta um pouquinho o vídeo e preste atenção no que eu falei. Sobre você buscar ficar entendendo, questionando. Por que isso? Por que aquilo? Deixa eu entender isso. Toma cuidado, porque a insubmissão pode entrar no teu coração. E você ser alvo de Satanás. Não é bem assim. Eu estou aqui compartilhando. Se você está acreditando no que eu estou falando aí, é você. Eu não sou o dono da verdade, mas um pouquinho de experiência que eu tenho vivido com Deus, eu estou tentando compartilhar com vocês. Agora, olha o que a palavra diz em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Verso 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Então, Jesus levantou 72 homens para ir curar, expulsar. E eles voltaram pulando, expulsamos o demônio, curamos todo mundo, sabe? Ficaram maravilhados por causa da habilidade que eles tinham de pregar, de ministrar, de curar. Jesus falou: não pode parar, chega, para. Eu não quero saber se você expulsa, canta, se você toca, se você prega muito, se você é famoso, se você tem 1.000 bilhões de seguidores. Não estou preocupado com isso aí não quero saber. Você está falando que os demônios te obedecem? No verso 18 é o que Jesus fala. Ele revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo assim: antes de vocês acharem que vocês estão fazendo uma coisa, eu vi Satanás caindo. Sabe por que eles se submetem? Os demônios estão se submetendo. Não é porque vocês estão cheios da unção, porque vocês estão manjando tudo, não. É por causa que tem poder um nome que está acima de todo nome. Ele se submete porque você fala um nome. Então, a palavra diz que todo joelho e toda língua confessará. Toda língua. Então, o homem não pode não se dobrar para o homem que Deus levantou na terra. Mas no tribunal de Cristo, ele vai ter que se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há ninguém que vai ficar de pé diante dele. E aí ele vai dizer, Jesus: atentai, eu vos tenho dado a autoridade para pisar nas cabeças de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos. Peraí, segura aí. Então ele está falando assim: olha, o poder que eu dei para vocês não é para ficar expulsando aqui e ali, curando. Você vai fazer isso, mas é para pisar. Sabe o que significa pisar? Significa que você vai colocar um ponto final naquilo que estava tirando você do propósito. Eu vou repetir. Pisar significa você colocar um ponto final naquilo que estava tirando você do propósito. Não pela habilidade, pelo nome. Pelo nome.
Verso 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas porque o vosso nome estão escritos no céu. Está escrito no livro da vida. Então Jesus está dizendo que, olha, não fica feliz porque você fez isso ou aquilo. Eu não preciso de ninguém para fazer as coisas. Se for para fazer, eu mesmo faço. Mas eu estou dando a oportunidade de vocês serem cooperadores comigo do reino. Porque quando vocês forem cooperadores, participantes do reino, vocês vão sentir o amor do meu Pai através de vocês emanando, e aí tudo aquilo que está em desordem ao seu redor se organiza. Então, é graça, favor não merecido, Ele dando a oportunidade para nós exercermos o reino. Mas o mais importante de tudo isso é o nosso nome escrito no livro da vida. Então, se eu não me disponho a obedecer, se eu não me disponho a me submeter, se eu não me disponho a entrar na visão, como eu posso entrar no reino de Deus? Como eu posso querer a Deus? Como eu posso dizer que quero, que eu amo a Deus, sendo que eu não vejo? Eu não consigo obedecer o homem que vejo. Ah, mas o homem é falho. Então você não pode entrar no avião. Você não pode entrar no ônibus, porque o ônibus pode bater. E se tiver uma falha? E se atravessar a ponte, o carro com uma ponte e a ponte cair? Ah, não, mas foi um engenheiro. Mas quem garante? Quem garante? Qual é a certeza que você tem? Sabe qual é a grande verdade? A grande verdade é que eu me submeto para aquilo que eu quero. A grande verdade é que eu obedeço aquilo que eu quero. Em outras palavras, eu faço as coisas quando é do meu interesse. Quando é quando é das próprias, aí eu me submeto. Quando é do meu interesse, aí eu obedeço. Só que o Evangelho é cruz. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é confronto. O Evangelho é a morte do eu. É por isso que muita gente não consegue conhecer verdadeiramente a Cristo. Conhece sobre Jesus que morreu na cruz. Conhecer verdadeiramente a Cristo é uma vida de renúncia e um processo pela qual você se submete a entrar na mesma visão do Rei. Para isso, precisa de submissão e fé. Entendeu? Então, o destino que Deus tem para Satanás é o fim, mas não é isso que ele tem para ti. O que ele tem para ti é para que você entre num voo e você decole pelos próximos anos, onde você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você tem se submetido, se você tem obedecido, se você tem acreditado, ainda que ninguém esteja, ou você tem feito escolhas, aonde a tua casa tem se levantado contra você, acalme o teu coração, porque aqueles que duvidaram de ti verão a glória do Eterno sobre a tua casa, sobre a tua vida. Terão que ver Deus te exaltando. Terão que ver Deus colocando você aonde você pagou para estar, não com dinheiro, com a tua vida. Por que terão que ver a você? Porque da mesma forma que o inimigo gosta de te envergonhar na frente de tantas pessoas, Deus é Deus para te exaltar no meio de muitas pessoas, para mostrar que a glória e a honra continua sendo dele. Ele só precisa de um vaso. Ele só precisa de um canal. Será que você pode ser esse canal para ele? Será que você pode ser esse vaso para ele? Será que você aceita ser preenchido pelo amor dele? Eu não sei por qual dor você tem passado nesses últimos tempos, dias, anos. Eu não sei por qual dor você tem sofrido, por qual dor você tem enfrentado, mas não deixe essa dor te cegar a ponto de te colocar numa posição de insubmissão. Ah, porque eu sou livre, ninguém manda em mim. Amém. Amém. Se submeter não é se colocar num jugo. Se submeter não é se colocar numa posição de escravo. Não, pelo contrário. É você ser príncipe. Ah, mas o príncipe não faz nada. O príncipe ele fica lá sentado. Sabe por que ele chegou a ser príncipe? Você sabe por que um rei chega a ser rei? Porque ele fez coisas que o escravo não foi capaz de fazer. Ele pagou o preço que o escravo não foi capaz de pagar. Ah, mas e se ele recebeu como herança? Se ele recebeu como herança, ele vai ter que manter aquilo que ele recebeu, porque senão ele perde também. A grande questão não é você chegar.
A grande questão é você se manter lá. Chegar é difícil? É. Mas com muito esforço você chega. Agora, para se manter, só esforço não é suficiente. Aí precisa de princípio. E a maior sinônimo de sucesso é os frutos da tua casa, da tua família. É os frutos que você dá. São as influências. É como a tua casa te enxerga. Ah, mas e se minha casa não me enxerga, eu tenho ouvido a Deus? Se você de fato tem seguido os princípios, ouvido a Deus e sua casa está contra você, continua firme. Continua firme, porque Deus ele é suficiente, poderoso, para tocar em toda a tua casa e fazer com que ela se converta. Não retrocede, não murmure, não volte atrás. Não negocie com Satanás. Deixa que o fim dele Deus trata. Não olhe para a pessoa que tem te acusado, falado ou afrontado você. Não olhe para ela. Olhe para aquilo que está atrás dela. Olhe para tudo que está dentro dela. Obviamente que a pessoa que ela é insubmissa, ela tem uma parcela de culpa nisso porque ela aceita. Ela aceita. Mas a nossa luta é contra espíritos. Ah, mas tudo é demônio? Não. Uma questão não é tudo é demônio. Né? Tem pessoas que você fala assim, você dá um espio diferente e fala, meu Deus do céu, é demônio. Não é isso? Mas a questão não é espiritualizar todas as coisas, mas de fato todas as coisas são espirituais. Então se você não está sob a influência de Deus, você está sob a influência de Satanás. Então quando nós vivemos em um ambiente onde nós estamos numa atmosfera de presença, de glória, olha, é poderoso demais. Tive o prazer de ministrar ontem aqui na igreja do meu irmão Tiago Engel, aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma ministração poderosíssima. Pessoas foram curadas, libertas pelo poder de Deus, através da palavra. Mas por quê? Porque as pessoas estavam lá sedentas, com o coração aberto. Pessoas que buscam alinhamento, pessoas famintas, pessoas que são humildes, se submetem para aprender. Sabe, pessoas que vieram até mim pedindo oração, chorando, dizendo, olha, obrigado pela palavra, eu precisava disso. Falei, olha, não sou eu não, é Ele. Então assim, em um ambiente onde a fome e a presença de Deus fala tão alto, é um ambiente onde o Espírito Santo só pode ter uma ação, derramar o seu amor. E a noite foi um derramar de amor, de presença. Não tinha cantor gospel, não tinha show, não tinha um evento, não tinha entretenimento, era só palavra. Mas uma palavra suficiente para que todas as pessoas que estavam ali pudessem se levantar e glorificar o nome de Deus. Fui eu, podia ter sido outra pessoa. A questão era o ambiente. As pessoas que estavam ali estavam famintas e sedentas pela presença. Porque se submeteram a receber, se submeteram a dar. Primeira coisa que você tem que fazer quando você chega num culto não é buscar receber, é dar o teu coração. Porque todo aquele que é insubmisso, ele ainda não entregou. Ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele ainda não conhece o Mestre. Por isso ele fica tentando entender tudo. Por isso ele questiona tudo. Por isso que ele pergunta tudo. Entende? Descansa. Aproveita. Se você ficar tentando entender, você perde os detalhes de Deus. Porque assim como marido e mulher, no toque, ou uma criança, né? O bebezinho, um filho, toca em você, você não fica tentando entender, você só curte aquele momento. Porque você aprecia no toque, você aprecia no relacionamento a experiência para que você possa eternizar aquele momento. Se você buscar compreender coisas, você perde a oportunidade de vivenciar o presente do agora que Deus deu para mim e para você. Então a insubmissão quer tirar você. E Deus está te convidando, através dessa reunião profética, a se submeter e a acreditar, para que no nome de Jesus
possamos decolar nos próximos dias, meses e anos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida. Obrigado mais uma vez. E olha, nos siga nas redes sociais, eu tenho postado coisas diariamente, né, no Instagram, mais no meu story. E é isso. Em algum canto da tela aqui vai aparecer o QR Code para você nos ajudar e nos abençoar. Precisamos honrar nossos compromissos mensalmente na nossa igreja. Só quem tem uma igreja sabe que não é fácil, porque muitas pessoas às vezes vão, ouvem a palavra e às vezes nenhuma contribuição, nenhuma ajuda dá. Ah, mas você faz para receber? Não, mas eu tenho uma casa para sustentar. Eu tenho família para sustentar, eu tenho um aluguel para honrar. E pessoas têm honrado, eu não posso reclamar disso. Só que quando você abençoa, é você que é abençoado. Sabia? É você que é abençoado. Gastamos dinheiro com tantas coisas, só que a palavra diz que o sacerdote é digno do seu salário. E todo aquele que honra um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Assim como você tem conta todo mês, eu também tenho conta todo mês para pagar. Só que diferente de você, eu não sei o quanto eu vou ganhar no final do mês. Eu não tenho uma certeza se as pessoas vão dar ou não, minha confiança está em Deus. E aí quando as pessoas que poderiam ser abençoadas dando, não dá, Deus levanta de fora para abençoar. Eu vejo pessoas de fora dando testemunho daquelas que de dentro podiam fazer e não fazem, não dão. Então você que está assistindo, eu poderia abençoar. Ah, mas você está pedindo. Sim, eu tenho que pedir. Porque se eu não pedir, eu vou fazer de que jeito? Ah, mas Deus sabe se o coração faz o seguinte: trabalha o mês todo e não recebe para você ver. Ah, mas tem que fazer por amor. Eu sei, eu tenho que fazer por amor. Mas a recompensa, ela tem que ser justa, de acordo com o seu trabalho. O meu trabalho foi ganhar almas, foi pregar a palavra. Ah, por que você não vai trabalhar secular? Por que você não vai? Aí começam os questionamentos dos insumissos. Amém, meus amados? Mas que Deus te abençoe, te prospere, multiplique na sua vida, independente daquilo que você pode ou não dar. Amém? Não faço isso para ter visualização, engajamento. Faço isso de amor, por amor. Debaixo na descrição do vídeo está o Pix para você também fazer a tua contribuição. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz!